Lá em casa, éramos 7, eu era o mais velho, eu tinha 6 pequenos ainda, né? Então, a primeira grana, tudo foi tirar eles da favela. Quando eu me formar no circo, no teatro, eu vou tirar a senhora da favela. Aí ele comprou essa casa aqui, ó. A casa tem 3 kitnetes em cima, aqui do lado. Comprou pra gente vir pra cá. A vida onde a violência é presente começa no risco mesmo. A minha simples escolha da leitura e do picadeiro me tirou da encruzilhada da vida. A situação de risco que ele se encontrou acabou fortalecendo ele para ele ser quem ele se transformou. O Renato, ele sempre foi muito determinado, ele sempre foi uma pessoa muito positiva, não tinha tempo ruim para ele, estava sempre predisposto a fazer tudo, sempre encarando tudo com muita força, com muita naturalidade, com muita vontade de vencer. É verdade que ele começou novo ainda, né? Ele já trabalhava na favela, ele trabalhou no galinheiro com 11 anos, 12 anos. Tanto ele matava galinha, fazia tudo, todo o serviço. Ali foi uma insistência grande, querendo trabalhar, fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro. Comecei limpando, depois limpando frango, depois comecei matando. Por ser comunicativo, já fui para o balcão para atender o público. Quando eu fui morar com o pai dele, ele tinha 9 meses de idade. O pai dele criou como se fosse filho verdadeiro. 15 para 16 anos, aí eu levei no circo. Entrei no circo, aí ele estudou os 4 anos, mais 5 no teatro. Meu pai era analfabeto, minha mãe tinha 3ª série, então não pegava comigo ali a leitura, não tinha esse costume, né? Então eu achava que ia ser difícil eu sair dali, fazer carreira, se eu não tinha uma base, né, uma base legal por conta da própria família. E não foi nada disso, foi ao contrário. Eu buscava muito mais por não ter essa base, né? Mas tinha a base principal, que era meu pai analfabeto dizer: Renato, estuda. O galinheiro de Brigada Geral. Eu era pequenininho, nem alcançava. Agora, olha, não alcançava mesmo. Ficava aqui assim, ó. Ah! Era uma época mais romântica, né, da bandidagem, né? O comportamento deles, na verdade, com os moradores, né? Comigo, que trabalhava no galinheiro, que era um garoto muito pequeno na época, né? E tinha uma habilidade para fazer conta. Eles vinham ali no galinheiro, fazia, não tinha nenhum problema, né? Naquela época, realmente, eu não via nenhum problema. Eu era garoto, não tinha nem entendimento disso, né? E me sentia, talvez, importantinho por estar ali, assim, fazendo meio quase que a contabilidade, escrevendo um caderninho dos caras. Até meio que ingenuamente. Aí, depois, com as violências que eles iam fazendo, as pessoas que iam morrendo, aí eu comecei a questionar. E esse afastamento, né, fui achar outros heróis. O risco sempre é presente na vida de todos. O que acontece é que o Renato transformou a capacidade dele de aprender a lidar com risco na pré-adolescência, infância, e com isso ele conseguiu ter uma força para enfrentar todos os desafios que vieram depois, na juventude. E tive a grande sorte, realmente, de, né, no galinheiro, me deparar com jornais, com a leitura, com a janela do mundo. Meu irmão mais velho, que sempre foi do tráfico a vida inteira, sempre teve um lado um pouco revoltado e sempre se envolveu desde garoto, desde 12, 13 anos, e sempre ia preso. Quando o Renato às vezes falava para mim: mãe, a senhora tá cega, a senhora mãe não enxerga, mãe. Ele já tá matando, tá criança, é adulto, é tudo aí, tá aí fazendo coisa que eu não sei. A senhora não acredita. Eu falei: não acredito ainda, meu filho, não acredito. Idade de 19 anos, eles deram coisa para ele sair, né? Para ir embora, para sair lá da prisão. Mas não adiantou nada. Ele saiu com 19 anos e morreu com 23 anos. Porque até então, né, você via os outros serem assassinados, você via amigos ali, né? Mas quando é o seu irmão, aí você realmente acorda. Aí é mais essa confirmação. É esse caminho que eu não quero trilhar. Dali para frente, né, fui estudar, fui me desenvolver, me preparei para poder conseguir um lugar ao sol. Tinha 3 meses de formado da escola de circo e eu fui para a escola de circo para ir atrás de comercial, fazer alguma coisa, trabalhar, né? E nisso aparece um casal de alemão. E aí
O Renato estava na porta da escola de circo com o book dele, esperando para um pessoal da Globo vir buscar ele para fazer uma gravação, alguma coisa que ele ia fazer. E o segurança, que sempre abria a porta da escola, tinha ido ao banheiro e pediu para o Renato dar uma olhadinha na porta um segundo, enquanto ele ia ao banheiro. Justo nesse instante, apareceu na porta da escola um senhor alemão com uma brasileira, que era agente dele, procurando artistas para trabalhar num parque de diversões na Europa. A gente pegou essa oportunidade com muito carinho, com muita dedicação. O cara falou, daqui a 3 meses eu volto e eu quero ver o que vocês prepararam pra gente. E aí, caímos de trabalhar em cima, preparando os números, né, o espetáculo para ele. Começamos com 4, a primeira viagem, né? E aí foi fantástico lá, realmente, porque aproveitei tudo que eles me deram ao máximo. As pessoas gostavam da gente e diziam, vocês não têm mais gente para trazer, outros amigos. E aí foi começando a história da companhia como ela é hoje, né? A gente começou a levar outras pessoas que a gente conhecia, outros artistas. Então a gente voltou para o Brasil, mas a gente já tinha, então, outras pessoas trabalhando com a companhia. E aí foi crescendo até ser o que ela é hoje. Por que Up Lyon, né? Up, que a gente, no salto, na acrobacia do circo, tem atenção, up. Up é hora de dar o salto, né? E eu, Olga Dal Center, Climério Lute e José Maria, os 4 eram de leão, signo de leão. Então, por isso que escolhemos o nome Up Lyon. A gente não imaginava que isso ia durar tanto tempo, né? E hoje já são 28 anos, né? Da primeira viagem até hoje. Então, a gente trabalha com muitos jovens que chegam de projetos sociais, né? Porque a gente tinha uma tradição no Rio dos projetos sociais terem essa coisa do circo social, né? Então, muitos projetos formaram muitos bons artistas. A diferença do artista brasileiro é a versatilidade, uma coisa, né? A gente, enquanto artista, a gente faz um pouquinho de tudo. De perna de pau, mão no circo, malabares, contorção, parada de mão, acrobacia, aéreo. Fomos trabalhando com todo o carinho, todo o amor, toda a dedicação àquele grupo e foi crescendo, até chegar uma hora, né, que não eram 4 viajando, e sim 70. São os 27 anos de história, de colorido, né? Onde a nossa galera toda vestiu esses figurinos, né? Essa turma toda que viajou com a gente, nossas criações. Como eu também sempre fiquei muito feliz em botar colorido. Eu percebo hoje que os garotos que trabalham com a gente, né? Esses meninos que viajam, eles se sentem muito felizes. É um pouquinho parecido com a minha história. Eles também viram o mundo não muito colorido, onde eles moravam, como eles viviam lá. E aí quando você dá um figurino desse, vai para um parque de diversões desse, que tem esse mundo colorido, realmente a vida fica mais alegre, né? Uma das coisas que me inspiraram muito, né, quando garoto, foi ver a Folia de Reis. Correr atrás do palhaço, no início de cada ano, vinha a Folia de Reis, né, e alegrava as casas. Na minha casa ela não podia entrar, porque meus pais eram evangélicos, e eu nunca entendi aquilo. Eu falei, gente, mas é tão legal levar o palhaço, levar essa alegria, levar esse canto de paz, toda essa Folia de Reis, né? Eles foram exterminados, eles foram assassinados pela chacina de Vigário Geral. A chacina de Vigário Geral aconteceu em 93, né? Eu estava na Alemanha, já estava no segundo parque, já entendia um pouquinho alemão, mas não muito, e eu escutei na rádio, né? Eu soube pela rádio, na verdade, lá da Alemanha, eu entendi realmente a palavra Vigário Geral. E foi muito triste, foi... Os amigos ali, eram só amigos. Não tinha um bandido, não tinha um marginal naqueles 21 pessoas que morreram ali. Foi realmente uma vingança da polícia por conta de acertos mal feitos deles lá. E por isso fizeram aquilo que fizeram, indo na comunidade. Até vinha a lista das pessoas que tinham morrido. E você olhar assim, Clébio, Castor, Amarildo, né? Toda a Folia de Reis, né? Aquilo foi tirar realmente uma coisa... Foi tirar um pedaço de você, da sua comunidade, dos seus amigos ali. A minha família não morava mais lá na comunidade, porque quando eu viajei em 91, eu tirei isso da favela, né? Eu consegui tirar isso 2 anos antes, né? Mas se eu não tivesse tirado, talvez um dos meus irmãos, ou minha mãe, ou meu pai, né, teriam sido assassinados também naquela chacina. E a partir do momento que houve também essa chacina, houve essa morte da Folia de Reis e a morte do palhaço, que fiquei matutando, né? E fiquei mais um tempo na Alemanha até dizer o seguinte: vou voltar para o Brasil,
e vou criar um palhaço. E aí surgiu, né, a história da criação do Topetão. Estava já com um grupo formado lá na Alemanha, o Apilhão estava já bombando, estava tranquilo. Agora eu queria voltar para o Brasil, fazer alguma coisa para criança. Todas as minhas músicas têm uma relação com a infância, uma infância total que eu vi na comunidade, uma infância cinza. E eu sempre imaginei, um dia que eu for para o mundo, que eu for grande, eu quero fazer coisas coloridas. Por isso o Topetão é muito colorido, tem muita cor. Oi, cara! Eu sou eu mesmo, Topetão! O palhaço da sua imaginação que leva alegria pra todo mundo. Eu ensino as crianças muitas coisas legais, brincar, se divertir, pular, correr. Eu levo com muita educação, é mesmo. Gostei, Topetão. Ó, de parabéns. E o Topetão tá aqui, ó, levando pra frente a sua imaginação. Gosto muito. Obrigado pelos aplausos, obrigado. Lave tudo! Até o pé que anda no chão, depois seca essa cabeça e nem o meio do dedão. Participei sim no momento da chacina de Vigário, que foi uma coisa que derrubou o Renato. E assim, foi um dos momentos mais difíceis da vida dele, desde quando eu o conheci. Foi isso e o incêndio do estúdio lá, na gravação da Xuxa. O acidente foi um acidente mesmo. Foi um momento que ali fechou um ciclo, na verdade. Estar em coma, né? Depois você tá no auge da sua vida com tudo. Eu só tive a certeza do seguinte, na hora que eu desmaiei dentro do estúdio, quando houve o acidente, aquela correria toda, né? Eu realmente não corri para fora, não me salvei. Eu fui salvar as crianças. Porque minha vida toda foi com criança, minha vida inteira. Eu não podia, no momento que eu estava com todas as crianças no estúdio, correr para me salvar. E depois, quando a gente foi assistir, fomos visitar ele, aí começou a mostrar no jornal tudo que foi, que ele pegou a coxa de Edom e entrou, se foi com a cara e coragem para salvar a última criança, mais o segurança. Aí ele disse que quando ele foi, né, que ele entrou, enrolou, que tomou coragem, entrou e lembrou da Marina. A filha, acho que 5 anos, né? Ele lembrando da menina. Eu tenho que salvar essa menina. E fiz a minha parte. Não aguentei, desmaiei, né? E depois fiquei em coma lá um tempo. Mas ali é você ver a morte, né? E ver a morte é uma coisa muito, muito, muito pesada. Mas também enriquecedora. Depois que passa, claro, depois que passou, foi um aprendizado muito grande. Aí você começa a dar valor mais ainda à vida. Sie bekommen zu arbeiten. Wir gehen zu Deutschland und nachher wir gehen zu Schweden, ja? Stockholm. Oh, schön. Posso dizer, talvez tenha sido um felizardo, né? Por eu escrever a minha história, inventar e definir a minha história, definir a minha linha, do que eu queria de futuro, do que eu queria para o mundo. Eu tinha sempre a necessidade de fazer algo e eu acho que eu fiz. E continuo hoje com o Topetão, com as músicas que eu escrevo junto com meus parceiros, o show que eu faço é sempre passando isso. Aqui foi o sonho de garoto, na verdade, muito jovem lá de Vigário Geral. O sonho era comer um sanduíche no Cervantes e hoje, né, posso realizar isso, a conquista de um sonho. Simples coisa, um sanduíche.